Benefícios das constelações familiares. Primeiro benefício é a melhoria de conflitos familiares. Às vezes a gente tem um conflito familiar que a gente nem imagina que tem e aparece na constelação familiar, como, por exemplo, os abortos. Então, vamos imaginar um outro cenário, vamos imaginar que esse casal aqui teve esse filho passa por um processo de depressão muito grande, e quando a gente coloca a constelação, de repente aparece lá um aborto que esse casal fez e esse filho nem sabia. E esse filho, quando ele entra no processo de depressão, geralmente ele está aqui ao lado desse morto. Ele está preso no morto. O que eu estou falando pode parecer um pouco surreal, mas é porque a constelação ela precisa de profundidade. Eu estou fazendo aqui uma palestra, uma aula, não dá para a gente se aprofundar tanto, mas é só para você ter uma ideia. Então, quando aparece esse aborto, a gente vai ver que às vezes a depressão não é sempre, entenda que não é sempre, mas às vezes a depressão desse filho é um movimento de que o outro não veio. Então, se ele não veio e não foi feliz, eu não posso ser feliz também. Então, eu vou ser morto em vida, que é muitas vezes a depressão profunda, né? A pessoa está se sentindo morta em vida. Então, isso é um dos exemplos. Podem ter vários exemplos ligados à depressão, pânico, etc., ansiedade, várias outras questões, mas eu estou dando um dos exemplos, ok? Então, isso é um dos benefícios, você olhar claramente os conflitos familiares. E assim você tem clareza e direcionamento, que é um outro benefício da constelação familiar. E através disso a gente passa a ter um rompimento de padrões. Então, às vezes, esse padrão que se repete, às vezes é na vida afetiva da gente, às vezes é na vida profissional, a gente passa a olhar para a constelação familiar e ter mais consciência da nossa vida. Então, isso é um outro benefício. Outro benefício que nós temos também é o equilíbrio emocional. Às vezes a pessoa chega sem direcionamento, super desequilibrada, e com a constelação familiar ela passa a ter esse conforto. Um outro ponto muito comum é a harmonia em conflitos no trabalho. Às vezes a pessoa está totalmente desequilibrada no trabalho, está detestando o chefe, está odiando o amigo de trabalho, e às vezes é uma questão até familiar. Às vezes aquele chefe é o espelho de um pai, às vezes aquele amigo do trabalho ou falso amigo do trabalho é o espelho de um irmão. A gente vai trabalhar isso tudo através da técnica. E a conscientização de doenças, porque muitas pessoas procuram a constelação familiar quando às vezes estão com uma doença crônica, com uma doença grave. E a constelação familiar vai mostrar claramente que o processo de uma doença é a consequência de alguma questão emocional. Então, isso vai aparecer claramente nas constelações familiares.